dias ele ter encontrado Natanael, ter se convertido ali, ter reconhecido o Senhor Jesus Cristo, ele participa dessa festa, né? Havia essas bodas ali em Canaã da Galileia. E diz que a mãe dele também estava ali. Ou seja, Maria se encontrava ali também naquela festa. Certa vez eu fazendo uma leitura, ali buscando, tem até alguns que dizem que ali era um familiar de Maria, era um parente de Maria, era uma prima próxima de Maria. Na última leitura que eu fiz, eu não encontrei falando a respeito disso. Só encontrei que era um conhecido de Maria, por isso que ela se encontrava ali naquela festa. E diz também que Jesus e os seus discípulos foram convidados, discípulo qual? Os 5 discípulos, a qual já haviam se convertido, não estavam todos os 12 ali, mas os 5 primeiros discípulos que se converteram ali ao Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses 5 se encontravam ali com ele também foram convidados para aquela festa. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que faltando vinho, naquela festa, durava-se uma semana inteira, cerca de 7 dias. Dizem que algumas festas ali era convidada toda a comunidade, toda aquela cidade, todo aquele povo ali era convidado para a festa. Vinha alguns outros, mais distantes ainda, eram convidados para aquela festa. Então nós entendemos que a coisa não era pequena. Deveria ter bastante gente. E a Bíblia diz que faltou o vinho. Aí diz, mas faltou o vinho, irmão? Sim, irmão. Se acontecesse isso numa festa, a vergonha para aquela família era enorme. A vergonha para aquele homem que estava se casando era grande. Porque ali demonstrava uma incapacidade nele de prover. Aquela festa ela poderia se terminar naquele momento, pela falta do vinho. Não era simplesmente acabou o vinho. Tinha algo mais em torno ali, se faltasse algo naquela festa ali. Aquela família, ela ia ser ridicularizada. Fez uma festa e não foi capaz de prover. A festa durava 7 dias. Tinha que ter o planejamento para 7 dias. Durante aqueles 7 dias, os noivos, eles brindavam ali, trocavam votos durante aqueles 7 dias. Ali demonstrava a prosperidade também da família, que era capaz de prover. Então tinha uma demonstração muito grande ali. E a Bíblia diz que acabou o vinho. Provavelmente por isso que as pessoas falam que Maria era parente ali, porque ela se preocupou, houve uma preocupação dela com aquilo, e o vinho ter acabado. Porque não fala que os outros se preocuparam, a festa era grande. Poderia ter chegado um outro até Jesus e dito, acabou o vinho, Jesus. Mas ela teve a preocupação de dizer, filho, acabou o vinho. E Jesus disse para ela, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não sou eu o responsável pela festa. Não sou eu que estou casando. Não sou eu que tenho que prover para a festa. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não chegou o meu momento ainda. Mas ela guardou isso no seu coração. Ela não falou nada, só se virou para os empregados e disse, fazei tudo o que ele manda. Porque Maria já sabia que Jesus era misericordioso. Ela já sabia que ele iria se comover com a situação. Ele não iria deixar passar em branco.
A pessoa está passando por uma situação difícil, ele poder ajudar e ele não ajudar. Eu disse, ele vai ajudar. De algum modo ele vai arrumar um jeito. Vai comprar, vai fazer qualquer coisa. Jesus ainda não tinha manifestado ainda os seus milagres. De algum jeito ele vai fazer alguma coisa. Ela acreditava, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim que nem eu e você acreditamos em Cristo. Em algumas situações difíceis da nossa vida. Estamos passando por algum problema. Nós acreditamos que Jesus, ele vai se compadecer da nossa situação. Ele não vai olhar e dizer assim, não, continue sofrendo aí, eu não vou fazer nada. Chegará o momento que ele vai entrar com a providência. Mas é no momento dele. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. E muitas vezes ainda não chegou o momento para que Deus haja sobre a nossa vida. Para que ele venha entrar com aquela providência. Para que ele venha nos abençoar com aquela bênção tão esperada a qual nós esperamos. Porque para tudo, como diz a palavra de Deus, tem o seu tempo. Para tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Há um tempo que você vai plantar. E o tempo de plantio não é um tempo fácil, irmão. O agricultor, ele não pega a terra já trabalhada para ele plantar. Ele tem que trabalhar a terra para poder depois ele plantar. Ele pega a terra toda bruta, para depois ele trabalhar sobre ela e depois ele plantar a semente. E o fruto vai nascer ali, depois vai produzir o fruto. Há um tempo de espera. Por isso que a Bíblia diz que aquele que olha para o tempo, ele não semeia. Porque ele vai ficar olhando para o tempo. Ele não vai semear. E muitas vezes na nossa vida também é assim. Se nós ficarmos olhando para o tempo, para a dificuldade, nós não vamos semear. E se você não semeia, não vai ter plantação. Se você não semeou, você não tem o que colher. Você não vai colher. Mas quando você está semeando, quando você está ali com fé que vai acontecer, continua esperando no Senhor. Que é no tempo dele, as coisas acontecerão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nunca pode faltar na vida do cristão é a esperança. A esperança, ela não pode faltar na nossa vida. Ainda que eu não esteja vendo acontecer, mas através da minha fé, eu creio que já aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é através da fé. Eu acredito que Maria, ela teve fé naquele momento. A Igreja Católica pega isso aqui como ela sendo a mediadora por causa desse ato. Porque ela mediou ali, algo ali. Sendo assim, eu também e você deveríamos ser adorados também, que nós já mediamos tantas coisas sobre a vida de pessoas e Deus operou. Mas não, quem tem que ser adorado é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela mediou algo ali. Realmente, ela foi até ele. Faltou. Mas não é uma mediação a qual ela media entre Deus e os homens para a salvação dos homens. Foi algo do acaso aqui. Não foi como ela está ali como alguém entre Deus e os homens ali, como alguém que pode mediar pelos homens. Porque só há um nome dado. Só o do Senhor Jesus Cristo. Só há um mediador, como diz em Timóteo 2. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É bem claro, Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Não existe outro que possa mediar. O máximo que a gente pode levar é as causas até o Senhor Jesus Cristo. Mas a mediação entre Deus e os homens é Jesus. É Ele que está lá no meio para levar, para falar com Deus. Eu posso pegar a sua causa e dizer, Jesus,
Ó, Moisés está precisando disso. Mas aí é Jesus que vai levar até a Deus, porque a Bíblia diz que é no meu nome. Nome de quem? De Jesus. É no nome de Jesus. Eu antigamente, muitos anos atrás, eu gostava de ouvir um irmão na rádio. Parecia ser uma bênção de início. E era uma bênção de início. Até no dia em que eu ouvi ele falar para uma mulher através do rádio, ouvindo através do rádio, ele dizer: chega lá e diga em nome do apóstolo fulano de tal, diga para o Espírito sair, de que está amarrado. Porque ele não vai sair. Não vai sair mais de jeito nenhum. Porque não é no nome do homem. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela poderia dizer o que ela quisesse lá, o nome de quem quisesse, ele não iria sair. Porque é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse nome que é sobre todo nome, diante desse nome, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sobre esse nome. E ela falou: fazei tudo o que ele manda. Ou seja, o que ele mandar vocês fazer, vocês façam. Não fique sem fazer o que ele manda. Ela tinha uma certa influência ali no meio daquele povo. Provavelmente fosse parente mesmo, porque os empregados olhavam para ela e diziam: ela faz tudo o que ele manda. E os empregados ir lá e fazer. Então ela deveria ser bem conhecida mesmo do povo da casa ali. Porque os empregados fizeram conforme ela pediu para eles fazerem. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E a Bíblia diz, irmão, que estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E diz que cada uma metreta dessa aí caberia de 30 a 40 litros de água. Ou seja, cada uma daquelas pedras ali cabiam de 2 a 3 dessa aí. Vamos supor que coubesse 3, quase 120 litros de água ali dentro de cada uma daquelas ali. Fazendo as contas de 2, iria daí por volta de 460 litros. De 3, por volta de 720 litros de água. Ele mandou encher. Se tivesse ali 3 cada uma, era muito vinho que foi transformado. Então a gente se entende que a festa acabou o vinho, não foi lá para muitos dias. Foi para bem início da festa. E mandou que eles enchessem aquelas talhas ali que estavam ali, que era para a purificação dos judeus. Outras leituras também que eu fiz diz que pareciam com as talhas a qual os judeus se purificavam. Ali era onde eles faziam os atos de lavar as mãos. Porque os judeus não iam no mercado, eles não voltavam, eles não comiam sem antes lavar as suas mãos. Era uma preocupação que eles tinham de purificar sempre, teria que estar sempre lavando as suas mãos. Então havia aquelas talhas ali para a purificação dele, Deus, esse ato deles fazerem isso. Era muita água. Quase 1000 litros de água, vamos se dizer assim. E ele mandou que eles enchessem essas talhas de água. E eles encheram elas até próximo da borda. E Jesus só falou para eles assim: tirai e levai para o mestre Sala. Ele não fez nenhum ato miraculoso ali, não fez nada demais, só disse: pega essa água que vocês colocaram aí e leva lá para o mestre Sala. Entrega lá para ele. Eles tiraram água dali.
Colocaram água e tiraram água dali. Mas quando o mestre Sala provou, ele já manda chamar imediatamente o noivo. Espera aí, meu camarada. O que tu fez? Todos os outros, primeiro ele oferece o vinho bom, para depois ele apresentar o inferior. Mas tu fizeste o contrário. Porque tudo aquilo que Deus faz sobre a nossa vida é bom, irmão. É melhor. É melhor do que o que o mundo pode oferecer. Aquele primeiro vinho era natural. Era o do suco da uva que foi oferecido ali. Mas o que Jesus fez era melhor. Foi o sobrenatural. Porque quando ele provou ali, ele sentiu que aquele vinho ali era melhor. Oferece o melhor por último. Tu fez diferente. Para ele o que ele estava tomando já era o bom. Mas quando chega o que Jesus transformou, era melhor do que o que ele já estava tomando, irmão. Muitas vezes as pessoas acham que o que ela tem no mundo é bom. Mas é porque ela ainda não provou o que Jesus tem para ela. Porque o que Jesus tem é melhor. O mestre Sala ficou admirado com o que ele tinha oferecido. Por que eles ofereciam o vinho bom primeiro? Porque o paladar das pessoas ficava entupido, diz assim. Vamos supor, depois quando ele oferecia o pior, ele não tinha como discernir o que era bom do que era ruim, porque o seu paladar já estava entupido, já não sentia mais diferença. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo esses dias o porquê que vai azeitona nas pizzas. Principalmente quando ela é diferente. É para você limpar o seu paladar. Você comer um pedaço de pizza, come lá um pedaço, come lá uma azeitona. Para mim eu não posso por causa da pressão. Porque ela limpa o seu paladar. Você vai ser capaz de sentir o gosto do outro que você está comendo. Porque senão o seu paladar está entupido, você não consegue discernir o que é que você está comendo. Porque você não sente mais o gosto, a diferença de gostos. Eu não sabia disso. Vim aprender agora já depois de 50 anos de idade. Por que põe tanta azeitona em cima de pizza? E eles lá, se soubessem, né, teriam uma azeitonazinha para limpar o paladar. Mas não. Primeiro ele dava lá o vinho bom, depois ele dava o inferior, porque as pessoas não iam discernir se era bom ou se era ruim o último. Mas esse fez diferente. Por que foi diferente? Porque a festa onde Jesus está é diferente. Tem a diferença da festa com Cristo para a festa que não tem Cristo. Por que o cristão não pode estar em toda a festa? Porque a festa que o cristão tem que estar é a festa onde está Cristo. É aonde ele vai se fazer presente. Porque aí tem uma diferença. A festa é diferente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vinho que ele oferece é o melhor. A comida que ele vai oferecer é a melhor. Por quê? Porque tem a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde há a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma alegria verdadeira. É uma alegria que permanece. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a vergonha daquela casa foi tirada. Porque aquela família poderia ficar com a vergonha. Dizer, olha, não são capazes de prover para uma festa. Não se planejaram bem para realizar essa festa. Ficaria complicado para eles. Mas quando nós colocamos Jesus na frente, as coisas acontecem. Quando você coloca o Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro, as coisas acontecem conforme a vontade dele. Conforme a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que resta para mim e para você é confiar.
é sempre confiar no nosso Deus. Existe momento da nossa vida que parece que não vai acontecer. Existem momentos que as coisas ficam difíceis na nossa vida. Mas nunca deixe de confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega uma hora que as coisas começam a andar. Vai andando devagarzinho, vai. Mas depois começa a andar a passos largos. Mas nunca perca a esperança. Ah, não está acontecendo, Jesus não está olhando para mim. É você que não está olhando para Jesus. Ontem mesmo o irmão Vitório citou aqui no Salmo: aquele que te guarda não tosqueneja. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não está tosquenejando. Por quê? Porque ele está nos guardando. Os olhos do Senhor estão sobre todos na terra. Ele contempla os bons e os maus. Ele vê todos. Ele olha de lá, ele consegue contemplar todos. Ele consegue perceber o que eu e você estamos precisando. Mas é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo dele. Ele nos prova. Ele prova para saber até onde iremos chegar. Se realmente nós confiamos nele. Existem momentos de dificuldade na vida do cristão. Ele aprender a confiar em Deus. Confiar só na abundância é bom demais. Quando eu estou na abundância, é bom demais confiar em Deus. Agora o bom também é confiar em Deus quando você está passando por problemas. Aí é que devemos realmente confiar em Deus. Se Ele foi capaz de me ajudar lá na abundância, Ele também é capaz de me ajudar aqui na dificuldade. Ele vai me ajudar. E a Bíblia nos diz que a mão dele não está encolhida. A mão dele não está encolhida que não possa nos socorrer. E nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. Mas tem que ter clamor da nossa parte. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer ouvir. Nós pedirmos a Ele a nossa necessidade, apresentar a Ele. A Bíblia diz: lançai sobre Ele as vossas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, lança sobre Ele as ansiedades, as suas necessidades, porque quem é que tem cuidado de nós? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar, confiar no Senhor, a deixar Ele trabalhar no tempo dEle, não se desesperar, não entrar em desespero, porque nós não somos do mundo. Quem entra em desespero é o povo do mundo. É aquele que não conhece a Jesus, que não conhece o poder de Deus, erram por não conhecer a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Eu e você, nós conhecemos as Escrituras e conhecemos o poder de Deus. Por isso nós não podemos errar nesses pontos, porque nós conhecemos as Escrituras e conhecemos o poder de Deus. Sabemos o que Deus é capaz de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi só o início dos milagres de Jesus. Foi quando Ele deu início ali o seu ministério. Já começou a fazer algo ali, aonde uma família que estava aflita, Ele tirou da aflição. Você acha que esse Jesus parou de trabalhar? Ele deixou de operar? Ele continua o mesmo Cristo. O mesmo, opera da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estamos rodeados, irmão, de uma grande nuvem de testemunho. Que nós devemos deixar todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. E que nós devemos correr para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nós estamos rodeados. Existe uma nuvem tão grande de testemunho à nossa volta, que nós não podemos deixar nada embaraçar a nossa vida. Nada pode servir como embaraço para nos parar a nossa carreira, a qual está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Não podemos ficar olhando para um lado, esperando socorro vir de um lado, socorro vir do outro. Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre gosto de lembrar daquela mulher que ia diante daquele juiz. Ele não temia homem, não temia Deus, não tinha medo de Deus e não temia os homens. Mas a insistência daquela mulher fez com que aquele juiz entrasse com a providência. E Deus pergunta: acaso Deus também não fará justiça aos seus escolhidos, que Ele clama de dia e de noite? Mas também Ele faz uma pergunta para nós, irmão. Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra? Fé é certeza. Se nós temos fé, nós temos a certeza do que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem coisas que a gente espera na vontade de Deus já há muitos anos. Mas a gente nunca pode dizer assim: não vai acontecer. Vai acontecer porque o nosso Deus, ele é bom. Mas tudo é no tempo dele. Não vou desesperar, não vou arrancar os cabelos, porque eu creio que é no tempo dele. No tempo que ele achar de acontecer, vai acontecer. O que eu tenho que continuar é apresentando: Senhor, não esquece. Eu sei que ele não se esquece, mas está em tuas mãos, Senhor. Eu entreguei em tuas mãos. Se eu sei que está em tuas mãos, está seguro. Se está nas tuas mãos, está seguro. Quando a pessoa guarda uma joia num cofre, ela tende aquele local como seguro. Mas ali pode ser roubado ainda. Alguém pode ir lá e roubar aquele cofre e tirar aquela joia dali. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, não tem ninguém que vá lá e arranque das mãos dele. Quando você põe lá nas mãos do Senhor, está seguro nas mãos dele. Não tem ninguém que chegue nas mãos de Deus e diz: abra aí tuas mãos que eu vou tirar o que ele colocou. Não tem como, irmão. Quando você coloca lá, está seguro nas mãos dele. É no tempo dele, ele vai estar sempre olhando, mas vai te responder na hora dele. Se você plantou, você vai arrancar. Você vai arrancar, porque há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Aquilo que se plantou. Você vai arrancar aquilo que você plantou. Não é o que outro plantou, é o que você tem plantado. É aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. No tempo certo, Deus vai abrir a mão e dizer: está aqui. Receba aquilo que eu tenho para você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas continue confiando. Continue esperando em Deus. Nunca perca a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que perdem a esperança, eles se afastam da presença de Deus. Porque eles não confiam mais que Deus é capaz. E Deus tem tanta bênção espiritual como bênçãos materiais para mim e para você. Ele é provedor. Ele disse para os discípulos: vocês não têm nada porque até agora não pediram. Pede. Tiago diz que muitas vezes nós não temos porque nós pedimos mal. E pedimos para gastar com nossos próprios deleites, com nossos próprios prazeres. Mas peça conforme a vontade do Senhor. Porque quando pedimos conforme a vontade do Senhor, vai acontecer conforme a vontade dele. Aquele versículo que a gente gosta muito de citar, que ao homem pertence a preparação do coração, mas a resposta dos lábios, ela vem do Senhor. Eu posso fazer o preparo no meu coração. Posso preparar, fazer os meus planos, os meus projetos. Isso é lícito para mim e para você. Nós vemos pessoas que temos uma vida planejada, que nem eu falei numa pregação anterior aqui. Quando citou daquele homem que ia fazer o seu celeiro, queria fazer celeiros novos,
Ele fez tudo certinho. Planejou. Só que ele planejou fora de Deus. Ele achou que ele era autossuficiente. Planeje colocando nas mãos de Deus. Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for da tua vontade, o Senhor arranque do meu coração. Eu passo um tempo longo sem ir no meu estado. Sempre eu oro a Deus todo ano para que me dê condição de ir, mas eu não tenho essa condição de ir lá todo ano. Mas a minha vontade era de estar indo lá todo ano, irmão. A pessoa diz assim, é fácil. Não é fácil não, irmão. Eu pago as coisas, para mim tudo é caro. Tudo é caro. O meu salário vai todo para sobreviver. O irmão Valdir falou, é difícil viver. A gente vive pela graça e misericórdia de Deus. É tudo caro. Então, eu oro a Deus, Senhor, se for da tua vontade, se der, eu vou visitar minha família. Chega o período das minhas férias, não deu, eu digo, não era a vontade de Deus. Porque quando vou lá, mês de novembro já me diziam quando eram minhas férias, mas houve uma mudança na empresa lá, que até agora não sei quando é que vai ser minhas férias. Geralmente em novembro eu já sabia, você vai sair em tal mês. Até agora não me falaram nada ainda. Estava falando para a Verônica, vou deixar rolar. Chegar em setembro do mês que vem, do ano que vem, desse ano, não pagar, vence duas. Mas ele não deixa, não. Aqui para o mês de março ele já, chega aí. Vamos planejar suas férias aí. Mas eu vou deixar rolar aqui até o mês de junho. Se deixar o mês de junho, julho, que era onde eu saía antes, aí eu quero ir no Piauí, se assim estiver na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tudo, a gente pede a direção de Deus. Se for, Senhor, vai dar certo. Se não for também, que o Senhor tire do meu coração. Não me deixe ansioso. Não me deixe eu perder noite de sono por causa disso. Ficar perturbado por nada disso. Eu quero ver minha família. Mas se não der para me ver pessoalmente, a gente se fala por telefone. E vai conversando. Mas se der, a gente vai. Mas tudo seja feito conforme a vontade do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando não dá, irmão, nem por isso eu vou ficar triste. Ah, não deu para mim. Bom, não deu, não deu. Eu queria ver meu pai, Meu pai está fazer 89 anos agora. Não vive muito bem de saúde, meu pai ultimamente. De vez em quando tem que estar levando ele no hospital, às vezes fica internado, às vezes não. A menina pede porque, como ele teve problema de tuberculose, tem efizema, a saturação dele é muito baixa, a respiração dele é bem baixa mesmo, o pulmão dele é praticamente todo tomado já, então quando vai lá que bate o raio-x, diz, não, tem que ficar internado, o pulmão dele tem mancha. Mas, irmão, tem mancha desde os 17 anos no pulmão dele. Então não tem como. A efizema está quase todo tampado o pulmão dele, esporo do pulmão. Então não tem como você não ver uma mancha aí, doutor. A última vez elas tiveram que assinar um termo para levar ele para casa. Eles não, vamos assinar porque a gente sabe já como é ele. Então a minha vontade é de estar indo lá. Mas eu entrego nas mãos de Deus. E sempre falo, Senhor, não deixe que desçam à sepultura sem antes conhecer a tua palavra. Sei que seja feita a vontade do Senhor, mas esse é o desejo do meu coração. Que desçam à sepultura, mas conhecendo a palavra de Deus. Que conheçam a palavra do Senhor. É o que eu clamo a Deus, irmão. É o desejo do meu coração. Mas está nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor. Eu entrego sempre nas mãos dele. 23 anos de evangelho, mas continuo confiando do mesmo jeito. Que Deus irá brandar no meio da minha família. Você percebe que é um povo muito idólatra, porque a cidade a qual meus pais moram é uma cidade idólatra. É idólatra, todo mundo lá, se você pegar de homem e mulher, todo mundo é com a imagem na roupa. Sempre quando você vai, está lá com aquela imagem na roupa.
A idolatria é grande, carregam mesmo na imagem, na roupa mesmo. Carrega lá nas blusas, lá tem blusa para vender na igreja com imagem. E você sai na rua lá, é o que você vê. Aquelas imagens, é homem e mulher. São idólatras. Mas o nosso Deus é aquele que quebranta, aquele que muda, é aquele que transforma. Eu também já fui idólatra. E Deus me libertou. Assim também eu creio que Deus também pode libertar eles lá também. Pode operar. Tinha muitas pessoas ali que eram idólatras. Pessoas que a última vez que a gente foi lá, que eu conhecia, pessoa que era minha professora, foi professora minha, que hoje está servindo a Deus. E era idólatra também. E hoje está lá, servindo a Deus. Então a gente percebe que Deus vai trabalhando. Ele vai operando. E uma hora ele chega até os meus e irá salvar para a honra e glória do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu creio. E vou continuar confiando. No tempo dele, ele irá abrandar sobre a vida deles. No nome do Senhor Jesus. E eles irão também participar das festas a qual nós participamos. Que é da festa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde tem o de melhor. Aonde o vinho é o melhor. É o superior. Não é o vinho natural, mas é o vinho sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a palavra do nosso Deus nessa manhã, irmão. Para nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Continue confiando, continue esperando no Senhor. Está nas mãos deles, está bem seguro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir graça, perdão, nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar,
Venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Nesse sangue lavado
com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também em ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez, Senhor Deus. Mais uma vez que nós estamos aqui para relembrar, Senhor Deus, a tua morte ali na cruz, Pai. Para relembrar, Senhor Deus, o teu sacrifício por amor a cada um de nós, Senhor Deus. Como já dissemos ontem, Senhor Deus, de nada somos dignos, Pai. Oh, glórias a Deus, o Senhor que nos amou, Pai, primeiro, o Senhor que se entregou ali na cruz, Senhor Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Oh, glórias a Deus, o Senhor que teve amor por nós, Senhor Deus, e a tua misericórdia, Pai, que é infinita. Oh, glórias a Deus, eu creio, Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus, que ao ter nos resgatado, Pai, o Senhor, oh, glórias a Deus, se faz presente ao nosso lado todos os dias, Pai, nos ajudando. Oh, glórias a Deus, neste processo, Senhor Jesus Cristo, de santificação. Nós te pedimos, Senhor Deus, a tua ajuda, porque não tem sido fácil, Senhor Deus, como já foi dito aqui no dia de hoje, Senhor Deus. Não é fácil, Senhor Deus, nós vivermos uma vida, Pai, oh, glórias a Deus, consagrada ao Senhor. Uma vida, Senhor Deus, na qual nos afastamos, Senhor Jesus Cristo, dos pecados, Pai, que nos rodeiam. Oh, glórias a Deus, e eu creio, Pai, que com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, nós venceremos todas as adversidades deste mundo, Pai. Oh, glórias a Deus, e nós venceremos todas as aflições que o Senhor Jesus Cristo nos disse que nós passaríamos, Pai. Por isso, neste momento, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, porque o Senhor nos ajudou mais um mês a vencermos, Senhor Deus, todas as nossas dificuldades e todos os nossos pecados, Pai, porque só o Senhor Jesus Cristo é quem conhece, Senhor Deus, naquilo que nós temos pecado, Pai, naquilo que nós temos errado, Senhor Jesus Cristo. Por isso,